Oi, pessoas! Nós vamos hoje trabalhar com vocês polinômios. E o que significa polinômio mesmo, Gião? Bom, poli, muitos, nômios, termos. Um bagulho que vai ter muitos termos. Super esclarecedor, né? Só que a gente vai dividir isso em duas partes. Nessa primeira parte a gente esclarece para você direitinho o que é polinômios, até para tirar um pouco esse medo, né, em relação a esse assunto. E numa segunda parte a gente vai trabalhar os critérios de divisão de polinômios. Uma outra estrutura, mas que depende de tudo isso que a gente vai começar a ver agora. Então, vem comigo. Bora lá, então, olhar a forma geral que deve ter um polinômio e quem são suas partes, seus elementos. Deus me defenda, olha isso, p de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais blá, blá, blá. E lá no final, a zero, x elevado a zero. Que diabo é isso, Geião? Bom, vamos lá para as boas notícias. P de x quer dizer que eu estou em função de x. Então, a primeira boa notícia é que isso aqui é uma função. Credo, mas esse x com esse monte de coisa em cima. Se você olhar com carinho, começa com n, vai para n menos 1, n menos 2, até o expoente virar zero. Quer dizer que é uma função em que nós trabalhamos com os x nas suas várias potências, ou, se você deixar ele bem organizadinho, com potências decrescentes de x. Tá, mas e esse A que aparece com um monte de gente aqui? Olha, quando o carinha está em cima, ele é um expoente. Mas quando eu tenho esses carinhas aqui embaixo, no caso do A, nós temos índices. E esses índices, eles servem para identificar a posição que cada um desses carinhas aqui, que a gente já vai ver o nome, ocupam em relação a cada um dos x com seu respectivo expoente. Então não é o fim do mundo, não, apesar de ser bem esquisito. Muito bem. Eu falei para vocês que P de x quer dizer que estamos em função de x. E, de fato, P de x igual a y. Quer dizer que eu tenho um polinômio ou uma função polinomial. Aquela historinha. Eu atribuo um valor para x, encontro o valor para y e atendo todas as regrinhas que a gente viu quando estudou funções. Imagem, domínio, contradomínio e assim sucessivamente. Então, polinômio, pessoal, é uma função. Quando você estudou função do primeiro grau, você estudou função polinomial do primeiro grau. Quando você estudou função quadrática, função polinomial do segundo grau. Mas exponencial, não, daí não é polinomial. Polinomiais são essas que têm x com seus vários expoentes. A gente vai dizer que o x é a variável que manda, portanto a variável independente, e que o y é a variável dependente. Lembra? Y está em função de x. E cada parzinho x e y é um par ordenado, que por sua vez representa um ponto no plano cartesiano e assim por diante. E esse n? Esse n, ele é um número natural. E ele vai expressar para a gente aqui, principalmente, o grau do polinômio. X elevado a n, daí vai diminuindo. Então, o maior expoente indica o grau deste polinômio. Polinômio do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau e assim por diante. Tá, mas o que são esses outros caras? A n-1, a n-2 e blá, 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 eles são coeficientes reais, ou seja, são números reais que acompanham o x com os seus diversos expoentes, números reais, coeficientes reais. Então tem uma hierarquia aqui, tem sim. O AN mesmo a gente chama de coeficiente dominante, porque o coeficiente acompanha o x de maior expoente, que é aquele que determina o grau do polinômio. E o A0 é o termo independente de x. Por quê? Porque x elevado a zero dá 1. Então, nessa historinha aqui, ó, some o que tem x e fica somente o seu coeficiente. Legal? Então, vamos lá. Vamos adequando a linguagem, né? Mas olha só, o Gia gosta de mostrar e ensinar isso aqui para você, realmente fazendo a ligação entre o que você estudou de funções com polinômios para ficar muito claro. Isso aqui não é o fim do mundo. Então, olha o que eu vou fazer. Vamos falar a respeito de valor numérico e raízes e começar utilizando aquilo que você já conhece. Olha isso. P de x igual a 2x menos 4, você podia ter usado até f de x igual a 2x menos 4. O que é isso? É uma função do primeiro grau. O gráfico dela é uma reta no plano cartesiano, uma reta crescente, lembra? O coeficiente A aqui é positivo. Quando eu falo de valor numérico, nada mais, nada menos é do que o valor que eu obtenho toda vez que eu atribuo um x qualquer aqui dentro. Então, se eu substituir esse x aqui, por exemplo, por zero, P de zero vai ser 2 vezes zero, zero que dá menos 4. Olha ele aqui, ó. P de zero igual a menos 4 é o valor numérico desta função P de x para x igual a zero, que inclusive representa a intersecção desse gráfico com o eixo y. Detalhe que vale para todas as funções polinomiais.
O termo independente, pessoal, a gente sempre vai vincular ele, ligar ele a isso aqui, ó, com a intersecção ao eixo y. Por quê? Porque se substituiu por 0x, tudo que tem x desaparece, só sobra esse cara. Agora, se eu substituísse, por exemplo, x por 2, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Quando x vale 2, o y vale 0. Isso tem um nome importante. O valor de x de uma função que torna essa função igual a zero é chamado de raiz ou zero da função. Essa aqui é uma função que tem raiz igual a zero, que também indica a intersecção do gráfico com o eixo x. Lembrando disso? Fácil, né? Eu vou até aproveitar que o desenho está aqui bonitinho, para lembrar quando que uma função é positiva, quando que ela é negativa. Repare que quando eu chamo x de 2, o y dá zero. Beleza, a função é nula para x igual a 2. Mas se eu pegar valores de x maiores do que 2, como por exemplo 4, ó, se o x for 4, 2 vezes 4, 8, menos 4, 4. Quer dizer, eu vou encontrar esse gráfico lá em cima. Significa que para valores de x maiores do que 2, essa função é o quê? Ela é positiva. Quando eu falo a função é positiva, quer dizer que eu obtenho valores de y positivos. Em contrapartida, para valores de x menores do que 2, tipo quando x for 0 mesmo, ó, que é menor do que 2, o y dá menos 4. Portanto, para valores de x menores do que 2, essa função é negativa. Eu gosto que as pessoas analisem isso graficamente mesmo. Onde o gráfico está para cima do eixo x, a função é positiva. Onde o gráfico está para baixo do eixo x, ela é negativa. E onde o gráfico toca o eixo x, a função vale zero. Quer mais? E aí, tu reconhece essa função? Ó, uma função polinomial do segundo grau, que é de x igual a x² menos 4, cujo gráfico é uma parábola pelo cartesiano. Olha, você já estudou função quadrática, sabe que quando o coeficiente do x ao quadrado é positivo, nós temos uma parábola de concavidade voltada para cima. Olha isso. Quando o x vale zero, isso aqui vai valer quanto? Menos 4. Ou seja, intersecção com o eixo y. Mas quando o x vale 2 e quando o x vale menos 2, se você substituir aqui, o resultado vai ser zero. O que significa que 2 e menos 2 são as raízes ou zeros de q de x. Lembra? Raiz ou zero da função. Como é que eu obtenho? Igualando a função a zero. Beleza. E representam também, ó, intersecção com o eixo x. Legal, né? Quando que essa função é positiva? Repara que o gráfico está acima do eixo x, tanto à direita do 2, quanto à esquerda do menos 2. Qualquer valor de x que eu pegue desses intervalos e substitua aqui na função, vão me representar, vão me produzir valores positivos. Em contrapartida, valores compreendidos entre menos 2 e 2 vão me produzir resultados negativos. Massa! Mas vamos pegar uma função diferente, já que as de primeiro grau e segundo grau você estudou. No entanto, com isso você está entendendo, cara, trata-se de funções. E se eu pegar uma função de grau superior, e se eu pegar uma função mais robusta, tipo f de x igual a x ao cubo menos 4x? Bom, sinceramente, você não precisa aqui no ensino médio, para o vestibular, saber desenhar esse gráfico. Mas ele vai ter essa carinha aqui, ó. Gráfico típico de uma função do terceiro grau. Só que nós vamos decifrar várias coisas desse gráfico. Uma delas está aqui, ó. Se eu substituir o x por zero, isso aqui vai dar zero. A intersecção com o eixo y, que você está vendo, está aqui na origem. E se eu igualar essa bagaça aqui a zero, nós vamos verificar aqui, ó, 1, 2, 3 intersecções com o eixo x. Quer dizer que eu tenho 3 raízes, 2, menos 2 e 0. As 3 raízes desta função f de x. Olha, Geião, que legal. Aí esse gráfico vem aqui, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe de novo. O que é importante aqui é reconhecer as raízes e o seu significado. Reconhecer também quando que essa função é positiva, quando que ela é negativa. Olha, repara que ela é positiva entre o menos 2 e o 0 e depois do 2. Porque são os intervalos onde o gráfico está para cima do eixo x. Em contrapartida, ela é negativa entre o 0 e o 2 e antes do menos 2. Beleza? Tá, ó, são funções diferentes, mas todas elas vão ter as mesmas características quanto a como é que eu reconheço domínio, imagem, raízes, intersecções, valores numéricos e tal. Então, sem medo de polinômios. Legal? Pronto. Vamos lá, então, para algumas características que a gente não havia estudado detalhadamente antes em funções, mas que a gente vai ver agora. Um exemplo. Sabendo-se que menos 2 é raiz de p de x igual a 3x ao cubo menos 2x² mais 4kx mais 8, calcule o valor de k.
O segredo aqui é o seguinte, olha, Jean, é um polinômio do terceiro grau. E eu sei que menos 2 é uma de suas raízes, quer dizer, ele toca o eixo x nesse menos 2. Pelo menos esse menos 2 a gente está sabendo. Agora, o que eu tiro disso? Qual é a conclusão? Bom, se menos 2 é raiz, significa que se eu substituir aqui o x por menos 2, o resultado que eu vou obter, que é o y, tem que dar zero. Então é isso, povo. Substituir o x por menos 2 aonde tiver x. E igualar tudo isso a zero. Olha lá. 3 vezes esse menos 2 ao cubo, menos 2 vezes esse menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes k vezes esse menos 2, mais 8 igual a zero. Esse menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Aquele menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Esse 4 vezes menos 2 vai dar menos 8 vezes k, mais aquele 8 ali, ó. Nós vamos ficar com 3 vezes menos 8, menos 24. Aí ficou menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8k mais 8 igual a zero. Vamos cancelar esse 8 com aquele lá, ó, com aquele menos 8. Então ficou menos 24 menos 8k igual a zero. E se a gente isolar o k, vamos verificar que o k vale menos 3. Quer dizer, se o k for menos 3, menos 2 será a raiz daquele polinômio que estava lá no enunciado. Legal? Bem fácil lidar com isso. Lembra, raiz é o valor de x que em uma função torna o resultado igual a zero. Fechou? Vamos lá. Grau de um polinômio. Como é que a gente estuda, analisa o grau de um polinômio? Como é que a gente, fazendo polinômios interagirem entre si, pode prever qual vai ser o grau resultante? Então vamos fazer o seguinte. Dados dois polinômios p de x e q de x, aí eu estou dizendo que o grau do p é maior ou igual ao grau do q. Como é que vai ser a interação entre dois polinômios, tais que o grau de um é maior ou é igual ao grau do outro? Os resultados aqui, eles têm um princípio que nos permite identificar, classificar, verificar o grau do polinômio sem necessariamente ter que somar, juntar todo mundo. Porque quem manda nessa história são os termos de maior grau, os x que tem maior grau. Então a primeira ideia é essa aqui, ó. Qual é o grau da soma ou diferença entre dois polinômios que têm essas características, tais que um tem grau maior ou igual ao do outro? Bom, se eu juntar os dois, o que pode acontecer? Pode haver um choque entre os termos de maior grau dos dois, se eles forem de mesmo grau, e de repente desaparece aquele grau. Quer dizer, daí o polinômio vai ter um grau inferior ao desses dois. Mas pode ser que eles tenham graus diferentes. Aí, como não vai ter como interagir um x ao cubo com um x à quarta na soma ou diferença, prevalece o grau do maior deles. Então, qual é o grau da soma ou diferença entre dois polinômios dentro dessas características? Ele é sempre menor ou igual ao grau do maior. Então, somou ou subtraiu polinômios, o polinômio resultante ele vai ter o grau do maior ou um grau inferior a isso. Sempre, sempre. E o produto? Se eu multiplicar dois polinômios, como é que eu obtenho o grau do produto? Esse aí é mais fácil. Por quê? Porque na hora de multiplicar dois polinômios, pessoal, vai rolar a velha e boa propriedade distributiva, das flechinhas e tal. E quem é que vai determinar o grau? Vai ser o produto dos termos que tenham maior grau em cada um desses polinômios. Na hora que eu fizer um x à terceira vezes um x à quarta, eu vou conservar a base x e somar os expoentes, que vai dar 7. Portanto, o grau do produto de dois polinômios é igual à soma dos graus desses polinômios. Eu não preciso fazer a distributiva, é só olhar o grau dos dois e somar para obter o grau do resultante. E a contrapartida para a divisão é a mesma. Como é que fica o grau da divisão de dois polinômios? Bom, sendo que o p tem grau maior do que o q, o grau dessa divisão eu obtenho fazendo a diferença entre os graus. Um cara à quarta dividido por um cara à terceira, na hora que eu fizer x à quarta por x à terceira, conservo a base, subtraio os expoentes e fico lá com x apenas. Então, o grau do quociente entre dois polinômios é a diferença entre os seus graus. Claro, fica muito mais fácil se eu puder te dar um exemplo para poder compreender isso. Então, adiante com o exemplo. Dados p de x igual a 3x à quarta mais blá, 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 e q de x igual a 3x ao cubo menos blá, 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 determine. Bom, claramente, p de x polinômio de grau 4, q de x polinômio de grau 3. Qual vai ser o grau da soma dos dois? Bom, você pode juntar todo mundo aqui, numa boa. Mas eu quero que você observe esses dois caras aqui, principalmente. O 3x à quarta e o 3x ao cubo, que são os comandantes dos dois polinômios.
Esses dois caras aqui vão interagir? Porque eles não são termos semelhantes. Então, prevalece o grau do maior. Grau 4. Viu só que fácil? Se você juntasse tudo isso aqui, você ia verificar que o polinômio resultante seria um cara de quarto grau. E o produto entre eles? Também vamos olhar de novo para o x a quarto e para o x ao cubo. Na hora que eu fizer a distributiva, o grau vai sair do produto dos dois caras que comandam. E ao fazer x ao cubo vezes x à quarta, conserva a base, somos expoentes, grau vai ser 7. Olha, eu não precisa nem distribuir tudo? Não precisa. E se eu dividisse o P pelo Q? Mesmo esquema. Pega os graus que comandam. X à quarta dividido por x à terceira vai dar x a 4 menos 3x elevado a 1, grau 1. Nota, que legal! Pois é, não tem muito segredo não a gente trabalhar aí com graus de polinômios. Legal? Vamos para a próxima então. Identidade de um polinômio, que é um bagulhinho que cai com certa frequência aí nos vestibulares. Primeiro, eu quero que você se ligue nesse símbolo aqui, ó, essas três barrinhas paralelas, quer dizer que sou mais do que igual, sou idêntico. E quando duas coisas são idênticas, além de elas produzirem o mesmo resultado, elas têm exatamente a mesma forma. Então aqui eu estou dizendo que o polinômio q de x é idêntico ao polinômio q de x. E quando eu digo que dois polinômios são idênticos entre si, quer dizer que eles têm que ter exatamente a mesma forma. Cada coeficiente do primeiro tem que ser igual ao seu correspondente no segundo. Então, o segredo aqui, ó, é só eu comparar cada coeficiente do primeiro membro com aquele que tem a mesma função sua no segundo membro. Tipo, quem é o coeficiente de x ao cubo no primeiro membro? É o a. Quem é no segundo membro? Menos 2. Então, a vale menos 2. Quem é o coeficiente de x ao quadrado no primeiro membro? É o b. E no segundo membro? Não tem. Então, ele vale 0. O coeficiente de x ao cubo no primeiro membro é c, no segundo membro é 3. O termo independente do primeiro membro é d, e no segundo membro é menos 4. Legal? Como é que isso pode ficar difícil? É quando o polinômio não estiver devidamente organizado. Então você tem que deixar ele bem bonitinho, forma canônica, né? Na ordem das potências decrescentes de x. Se tiver que fatorar, fatora. Põe tudo bem organizadinho para comparar cada coeficiente do primeiro membro com o seu correspondente no segundo membro. E esse é o segredo. Mas vamos pegar um exercício também. Um exemplo que seja um pouquinho mais difícil sobre esse tema. Olha isso. Se x sobre x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 2 é verdadeira para todo x real com x diferente de 1 e x diferente de 2, então o valor de a vezes b é. Para tudo, Gião. Primeiro que aqui ele colocou um igual e não um idêntico. Muito bem. Se eu estivesse procurando o valor de x, eu ia resolver uma equação por causa desse igual aqui. Mas em outras situações, alguns matemáticos, livros, vestibulares, ao invés de usar o sinal de idêntico, colocam igual. Mas estou pedindo para você calcular coeficientes. Aí já é a ideia de identidade. Não estou procurando x ou raízes, mas valores que a e b, que são coeficientes, tem que assumir para tornar isso aqui igual. Muito bonito, Gião. Então, o que eu tenho que fazer agora? Bom, eu tenho que organizar essa igualdade para poder comparar as coisas por intermédio do princípio da identidade. Ah, sim. Por que x é diferente de 1 e diferente de 2? Porque, ó, 1 menos 1, 0, denominador não pode valer 0. 2 menos 2, 0, denominador não pode valer 0. Aliás, pessoal, esse tipo de problema, ele tem um padrão, tem um perfil. Esse cara, x² menos 3x mais 2, é uma forma desenvolvida desse produto aqui, ó. X menos 1 vezes x menos 2 é a mesma coisa que x² menos 3x mais 2. E aí vem o primeiro passo da nossa história, que é tirar o mínimo múltiplo comum entre os dois membros. Como eu disse, x menos 1 vezes x menos 2 é o mesmo que x² menos 3x mais 2. Então, aqui embaixo é o mesmo cara, só que de forma fatorada. Dividiu por ele mesmo, deu 1 vezes x, só alegria. Agora nós vamos pegar esse produto aqui embaixo, dividir pelo x menos 1, ó. X menos 1, x menos 2 por x menos 1, quanto que dá? Dá x menos 2 vezes a. A vezes x menos 2. Mais esse cara todo por x menos 2 dá x menos 1 vezes b. Daí b vezes x menos 1. Beleza? E agora o que a gente faz? Se os denominadores são iguais nos dois membros, não precisamos mais deles. Agora vai ficar x de um lado e no segundo membro a gente distribui, ó. A vezes x,
A vezes menos 2, menos 2A. B vezes x, bx. B vezes menos b. Opa, b vezes menos 1, menos b. E agora, Gião? Repete o cara aí, ó. O que eu vou fazer agora? Como eu tenho que comparar esses dois membros, então eu vou deixar o primeiro membro. O primeiro membro é um polinômio. E o segundo membro é outro polinômio. E eu quero que eles sejam idênticos. Então eu vou pegar o ax e o bx e colocar o x em evidência. Ax por x vai dar A, mais bx por x vai dar B. E aí tem o menos 2A e o menos B aqui. É o que você precisava fazer. Quem é o coeficiente de x? A mais B. Quem é que não tem nada a ver com x? O menos 2A menos B. Lá no primeiro membro, quem é que é o coeficiente de x? É 1. Então, A mais B é igual a 1. Quem é o termo independente aqui do primeiro membro? Se não aparece, ele vale zero. Portanto, menos 2A menos B igual a zero. Que diabo é isso? Um sisteminha de duas equações e duas incógnitas, que está bonitinho para ser resolvido assim, ó, somando as duas. Somou as duas, o B desaparece. Menos 2A com A, menos A igual a 1, e portanto A vale menos 1. Agora vamos substituir o A por menos 1 aqui, ó. Vai ficar menos 1 mais B igual a 1. Portanto, B igual a 2. Como nós queremos saber quanto que vai dar A vezes B igual a menos 2. Tá? Esse é um exercício clássico aí sobre identidade de polinômios. Legal? E aí vamos para a última parte, ou o último tópico dessa primeira aula de polinômios aqui, para você fazer uns exercícios e ficar feliz da vida. Polinômio identicamente nulo. Você vai ficar até com raiva de tão ridículo que é. É quando eu pego o polinômio e digo que ele é idêntico a zero. Cara, quando eu digo que é igual a zero, eu estou querendo resolver a equação. Então, nós vamos ter lá na frente equações polinomiais. Mas aqui não, eu quero que o polinômio seja idêntico a zero. Dizer que um polinômio é idêntico a zero é dizer que todos os seus coeficientes valem zero. Então, se eu quiser que o polinômio seja identicamente nulo, eu tenho que pegar cada coeficiente e igualar a zero. Só Wilson, Gião. Só Wilson. Beleza? E aí a gente finaliza essa primeira etapa aqui de polinômios e espero que as suas dúvidas tenham ficado devidamente esclarecidas. Legal? Beijos do Gião e até a próxima aula. Bye.